Papiros, as 1000 páginas da Bíblia resumidas em 12 slides. Será que isso é possível? Veremos então. A Bíblia se resume em duas partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Êxodo capítulo 29, o sacrifício do Cordeiro para a remissão do pecado do povo de Israel. E o Novo Testamento, em Marcos 16:16, com o sacrifício de Cristo e a aceitação no novo Cordeiro enviado por Deus. No Velho Testamento, Deus ordenou Moisés a fazer um tabernáculo. Neste tabernáculo, matar um cordeiro, fazer o sacrifício no Santíssimo e em seguida queimar o cordeiro para a remissão dos pecados. E no Novo Testamento, a aceitação de Cristo, assumindo a salvação, a aceitação do novo Cordeiro enviado por Deus e as suas leis de amar ao próximo. Linha do tempo. Vejamos então, passo a passo, cada livro da Bíblia em que se resume as suas escrituras. No Velho Testamento temos Gênesis, a criação, onde Adão e Eva pecou, a morte veio a todos os homens. Em seguida temos a Arca de Noé, onde Deus iria acabar com todos, mas pela misericórdia e pela graça em Noé, Deus resolveu nos dar mais uma chance. Em seguida temos Abraão e as suas promessas, e um deles José, a qual revelou o sonho do faraó e ficou aliado do faraó, onde o faraó deu a José e a todos os hebreus as melhores terras do Egito. Este faraó posteriormente morreu. O novo faraó não reconheceu o povo hebreu como um povo pertencente ao Egito, escravizou todo o povo, e Moisés foi o libertador deste povo. Moisés conduziu o povo hebreu, o povo de Israel, ao Egito. Esta saída do Egito para o deserto foi chamada de Êxodo. Êxodo significa saída do Egito para o deserto. Então Êxodo é a saída. Dentro de Êxodo temos os 10 mandamentos, a lei do tabernáculo, o sacrifício do tabernáculo para a salvação do pecado do povo no deserto. Em seguida temos Levíticos. O que vem a ser Levítico? Levíticos são as leis para o povo no deserto. O povo estava no deserto sem lei. No Egito, o povo tinha as leis do faraó, porém no deserto não tinham lei. Então, Levíticos foram as leis para o povo no deserto. Números, em seguida, é o censo, a contagem do povo que saiu do Egito para o deserto. Esse é número, o censo. E em seguida as últimas leis para esse povo. A parte posterior ao Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés. Posteriormente temos Juízes, Reis e Profetas. Juízes, Reis e Profetas são a parte posterior às leis de Moisés. Em Reis temos Davi, Salomão, em Profetas Isaías. E na divisão o Novo Testamento. Entre o Velho e o Novo foram 400 anos de silêncio que Deus não se comunicou com o homem, até vir Jesus no Novo Testamento, que falaremos disso a seguir. No Novo Testamento temos os Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Os Evangelhos quer dizer a nova aliança, ou seja, Jesus diz: ide e pregai o Evangelho. Isso significa: ide, anunciai ao povo que não há necessidade mais de matar o cordeiro para o sacrifício. Não há necessidade mais de fazer o sacrifício do tabernáculo de Moisés. Agora basta crer em mim e ter a salvação eterna. Como Marcos escreveu em 16:16, aquele que crê em Jesus e for batizado para a remissão dos pecados será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Na sequência dos evangelhos temos as cartas de Paulo, nada mais do que o desenvolvimento da igreja, as várias igrejas criadas por Paulo, e o Apocalipse, que também falaremos com mais propriedade a seguir. Aqui temos uma visão macro do tabernáculo, aonde Deus desenhou detalhe por detalhe do projeto e passou para Moisés. Moisés era
um filho criado pelo faraó, que era dotado de vários conhecimentos hoje universitários, mas na época não existiam universidades, mas conhecimentos profundos de geometria, matemática e ciência do fogo. Um dos motivos Deus apareceu no fogo para Moisés e não queimou a sarça. Isso para confundir Moisés, porque Moisés se achava especialista em fogo, porém o fogo pegou na sarça, mas não consumia a sarça. Isso para mostrar que Deus faz as coisas simples para confundir os sábios. Então temos aqui o pátio onde fica o povo, o holocausto, onde era queimado o cordeiro para a remissão dos pecados, era como um incenso para Deus, e o tabernáculo, onde era dividido um véu que dividia o Santíssimo do Santo, e dentro do Santíssimo era feito o sacrifício do cordeiro. Aquele que cresce neste ritual seria salvo. Isto era uma tipificação do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, quem crê em Cristo e for batizado será salvo. Porém aqui quem cresce também neste ritual também era salvo. Temos aqui a planta do tabernáculo, uma vista superior de cima, onde temos aqui a cerca e a tenda. O altar do holocausto, a pia de cobre, o santo e o santíssimo. Dentro do santíssimo havia o propiciatório, ou seja, a arca da aliança. O véu dividia o santo do santíssimo. O sumo sacerdote conduzia com o cordeiro para dentro do lugar santíssimo, sacrificava o cordeiro, o sangue do cordeiro era passado nas 4 pontas da arca da aliança, tipificando o que Jesus faria 2000 anos depois, ou seja, Jesus foi ungido a cruz na sua cabeça, nos seus pés e nas suas mãos. As 4 pontas da cruz também foi ungida com o sangue do cordeiro, que foi ele mesmo Cristo. Porém aqui 2000 anos antes, o sumo sacerdote passava a mão no sangue numa bacia que escorria do cordeiro, passava nas 4 pontas da arca, fazendo assim o sacrifício perfeito. E todo aquele que cresce nesse sacrifício teria sua salvação garantida. Bom, então aqui, entre o Velho Testamento, os mandamentos de Moisés, o sacrifício do tabernáculo e o Novo Testamento, o Cristo Jesus, houve um elo, houve um gap de 400 anos, onde Deus não se comunicou com o homem. A Era do Silêncio, em um sinótico teológico, pode ser considerado como um ponto zero, ou seja, o antes e o depois. O ponto zero devido à cronologia do calendário. Após a morte de Jesus, o calendário foi zerado e começou novamente. Isso marcou tudo aqui no ponto zero. É a grande divisão entre as leis do profeta e a nova aliança. É Cristo Jesus, o perfeito sacrifício. A divisão entre as leis do Monte Sinai e as promessas do Monte Sião. Monte Sião, as promessas do paraíso e do novo céu. E Monte Sinai, as promessas de Moisés para a terra prometida. Os Evangelhos. Então, após passar os 400 anos de silêncio, que Deus não se comunicou com os homens, houve neste ponto alguns escritores que não teve a inspiração divina, onde tiveram alguns livros como Macabeus e outros considerados no mundo das escrituras. Porém, não foi canonizado, porque muitos livros escritos pelos Macabeus nessa era do silêncio, alguns contradiziam o que Jesus dizia. Então, na canonização, ao agrupar os livros com a chegada dos evangelhos, não foi canonizado os livros de Macabeus e outros livros escritos na Era do Silêncio, os chamados livros apócrifos. Temos aqui uma imagem muito interessante de um leão, de um bezerro, de um homem e de uma águia. Mateus representa o evangelho do leão, o leão da tribo de Judá, o rei Jesus. Marcos representa o evangelho do bezerro, do servo, aquele que serve. Jesus falou muito sobre servir. Lucas era um médico, era uma linguagem mais dotada para a visão humana. Então Lucas é representado aqui no Apocalipse capítulo 4, versículo 7, com os 4 animais viventes, como um homem.
e João como a águia, devido ao seu evangelho ser um evangelho mais espiritual, um evangelho mais do amor. Os 4 evangelhos escreveram basicamente a mesma coisa, porém com visão particular de cada um. Cada um presenciou o milagre de Jesus, ou seja, todos presenciaram alguns milagres, o mesmo milagre. Porém, cada um escreveu da sua maneira, do seu jeito de ver. Bom, chegamos então à história da igreja. A história da igreja se iniciou-se após a morte de Estevão, o apóstolo Estevão. Estevão era um homem muito eloquente, com o dom da palavra. Após a morte de Jesus, ele foi ao público, ele foi nas praças e anunciou o evangelho conforme Jesus havia mandado. Porém, algumas pessoas não concordavam e apedrejou Estevão. Estevão, ao ser apedrejado, teve uma visão do céu, ou seja, ele não sentiu dor. As pedras batiam nele, feriam, mas ele estava em comunicação direta com o céu. Após a morte de Estevão, os discípulos ficaram com medo e se dispersaram para várias partes do mundo, devido a medo de também ser morto conforme Estevão foi. Com isso, eles foram para várias partes do mundo e foram abrindo igreja em várias partes do mundo, principalmente na Grécia, na região de Antioquia, e na Itália também, em Roma. Então vamos aqui começar. A primeira igreja foi o Templo de Salomão, onde Davi começou a construir, mas não terminou. Deus não permitiu, assim permitindo a Salomão inaugurar o templo. Salomão fez a aliança, o fogo percorreu dentro do templo e inaugurou-se a primeira igreja da história da humanidade, o Templo de Salomão. A seguir, o templo caiu, foram criadas algumas mesquitas árabes no local, próximo do local. Depois os israelitas, os judeus, passaram a adorar o Muro das Lamentações, achando que a Arca da Aliança, que estava dentro do templo, agora está aqui atrás deste muro, por isso é chamado Muro das Lamentações. Os judeus fazem pedido e colocam aqui entre as frestas, achando que Deus está na Arca da Aliança, onde a Arca da Aliança estava, Deus estava, então eles acham que a Arca da Aliança está aqui atrás do muro. Por isso eles se reúnem e fazem pedidos aqui neste mundo. E na sequência, Estevão, os discípulos se dispersaram, foram a várias partes do mundo, principalmente Roma, Antioquia e grandes partes da Grécia e da Europa. E aí iniciou-se a igreja romana, os primeiros discípulos após os discípulos terem morrido. E assim foi sucessivamente até 1500. Em 1500 houve a divisão da igreja romana, ou seja, Martinho Lutero, ele não concordou com algumas leis do Vaticano, ou seja, com algumas normas que deveriam ser pagas, chamadas de indulgências. Essas indulgências eram cobradas para construir a Capela Sistina. O Papa viu um projeto muito grande de construir, porém precisava de dinheiro, e com isso ele criou indulgências que teriam que ser pagas para todo o pecado, senão não iria para o céu. Algumas doenças que as crianças nasciam com doenças também teria que pagar indulgência. Tudo tinha que pagar indulgência. As indulgências não está escrito nas escrituras. Por isso Martinho Lutero se rebelou e pregou contra a igreja de Roma, mesmo sendo um discípulo de Roma. Martinho Lutero, um teólogo renomado da época, grande conhecedor, foi a fundo e lutou contra as indulgências de Roma. Aqueles que seguiram Martinho Lutero foram chamados de protestantes. E a partir daí os protestantes se dividiram de Roma, da igreja romana, hoje chamada de católicos, os catolicistas. Os catolicistas são descendentes da igreja de Roma. E os protestantes, os evangélicos, são descendentes de Martinho Lutero, a partir da divisão da igreja em 1500. A partir daí, de 1500 até hoje, são as igrejas evangélicas. Aqui no Brasil, Assembleia de Deus, Quadrangular, Congregação Cristã e outras. Esses são os protestantes descendentes de Martinho Lutero. E os católicos descendentes de Roma. Bom, a partir daí temos o próximo acontecimento, que é o arrebatamento. As colheitas de Cristo. O que vem a ser isso? Cristo, ao morrer na cruz, ele ressuscitou após 3 dias. Por que demorou 3 dias?
Ele demorou 3 dias porque todos aqueles que creram no sacrifício de Moisés, no sacrifício do cordeiro que era feito no tabernáculo, ainda não tinham entrado no paraíso. Eles estavam aguardando Jesus vir, morrer e buscá-los e levá-los para o paraíso. Aqui ao lado, Dimas, o ladrão, disse a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando chegares ao paraíso. Jesus disse a ele: ainda hoje estaremos lá. Ou seja, o ladrão que estava ao lado ganhou a salvação no último minuto e inaugurou o paraíso. Após isso, Jesus morreu, foi ao lugar onde estava todo o povo aguardando Jesus vir, o povo que creram no sacrifício do tabernáculo. Então Jesus veio, colheu este povo e levou para o paraíso. Esse povo hoje, que morreu antes de Cristo, crendo no sacrifício de Moisés, estão no paraíso. Então, hoje, o próximo acontecimento é a grande colheita, a colheita do arrebatamento. Ou seja, o que vem a ser essas colheitas? Colheitas, quando você tem um pé de laranja, ou de qualquer fruta que seja, antes da grande colheita, antes da safra, amadurece algumas frutas. Essas algumas frutas são o povo antes de Cristo. Agora, o arrebatamento é a grande colheita, é a safra. O arrebatamento, Jesus virá no ar e uma trombeta se tocará pelo arcanjo, e aqueles que creem em Jesus e for batizados em remissão dos pecados serão salvos, serão arrebatados por Jesus. Ou seja, será tocada uma trombeta e todos escutarão a voz de Jesus chamando pelo nome individualmente, e todos subirão, deixarão seus corpos e subirão para o céu, indo para o paraíso, ainda não para o céu definitivo, e sim para o paraíso, aguardando o que? A última fase da colheita, aquela fase temporão, aquelas frutas que nascem depois da safra, que é o Apocalipse. O que venceu o Apocalipse? O Apocalipse é 7 anos após o arrebatamento. Então Deus não deixará o seu povo sofrer no Apocalipse. Ele colherá, arrebatará antes, para que seu povo não sofra. Então o que vem a ser o Apocalipse? O Apocalipse são 7 anos após o arrebatamento. 3 anos e meios bom, muito bom por sinal. A Bíblia fala que o anticristo vai sarar toda a doença da terra. Ele vai colocar o alimento a preço muito baixo. Todas as doenças terão cura. Esses 3 anos e meio serão os melhores 3 anos e meio da história da terra. Porém, ao vencer 3 anos e meio, ele mostrará a sua face de demônio. E aí virão todas as pragas, todas as doenças, todas as destruições na terra. Neste meio tempo, alguém chegará e fará uma oferta de aceitar o sinal do anticristo, o 666. E aquele que aceitar não será salvo. Porém, alguns não aceitarão. Esses que não aceitarão sofrerão muita pressão pelos aliados, os soldados do anticristo. A pessoa terá que ter muito argumento, mesmo assim dificilmente não vai passar. Ou seja, Jesus veio para nós hoje, ele abriu os braços para nós da humanidade, para povos do mundo inteiro, porque ele sabia que nós não aguentaríamos esse tormento. Muitos de nós vai aceitar o 666. Isso porque soldados entrarão, matarão seu filho, torturarão seu filho, sua filha, suas crianças, e você tendo um coração bom, você não vai aguentar. Você vai aceitar o sinal por misericórdia, por dó, por pena de seu filho. Somente o povo judeu, o povo de Israel, aguentará esse tormento, porque eles são preparados para isso. Então Jesus veio porque sabia que nós, ocidentais, europeus, não aguentará este tormento. Este tormento, o único povo que pode aguentar são o povo judeu. Então muitos deles serão salvos, muitos deles serão da última colheita, da colheita temporão, que fará parte também aqui do paraíso. E finaliza então o arrebatamento. O paraíso, e após o arrebatamento, após os 7 anos, Deus prenderá Satanás por 1000 anos. E haverá um novo céu e uma nova terra durante 1000 anos. E após os 1000 anos, Deus buscará seu povo e levará para o céu, onde cada um terá seu lugarzinho reservado aqui na cidade de ouro e no rio que flui que chega ao trono de Deus, conforme Apocalipse 22.
obrigado pela atenção, muito obrigado mesmo. Espero que gostem e que assistam outros vídeos que faremos a seguir.